Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Seja bem-vindo. Para você que nos assiste, para você que nos acompanha, para você que nos ouve e para você que nos vê. Esse episódio também está passando no YouTube, então a imagem está lá. Se você está nos vendo agora, você já sabe, mas se você está nos ouvindo e quer nos ver, é só acessar no YouTube e nos ver também. Cláudio Zaidan, como vai? Bom dia, tudo bem? Olá, Dan Stuba, como vai? Sempre uma honra, hoje com uma convidada muito especial. Mas antes de mais nada, dizer para quem está acompanhando a gente que é possível compartilhar os episódios, ouvir todos os anteriores, Sim. dezenas e dezenas, sempre com convidados muito, muito especiais. Estão todos disponíveis em plataformas de áudio. E agora também temos alguns episódios em que o Dan fala: não, hoje deixarei que me vejam, né? E aí, Isso. e aí a gente aparece também no YouTube, é a terceira temporada do Isso Ninguém Vê. E claro, você pode conversar com a gente pelo Instagram, mandar o seu recado, dizer que episódios agradaram mais. E se você tem algum convidado que gostaria de ver aqui conversando conosco, alguém que você acha que seria interessante para prosear com a gente aqui no Isso Ninguém Vê, e o Instagram da Stubach, Isso ninguém vê. Isso, ou seja, sem o E. Isso eu é. ninguém vê. É. Aí você vai lá e nos acessa, manda mensagens, sugestões, como o Cláudio falou, e a gente acaba te conhecendo melhor. Então acompanhe e escreva para nós. Cláudio, você falou de uma convidada bem especial, a honra é toda sua. Bom, ela é produtora musical, ela tem iniciativas formidáveis, ela é compositora, ela tem, aliás, a gente vai falar um pouco da obra da Fabiana Lian e da experiência extraordinária que ela tem com espetáculos musicais, com produção. Fabiana, uma honra ter você aqui com a gente. Como vai? Yeah. Olá, boa tarde, boa noite, bom É. dia, tudo bem, gente? Obrigada pelo convite. Sou fã do Isso Ninguém Vê. E fiquei até quando recebi o convite, falei, nossa, gente, mas só tem nerd naquele programa, o que que eu vou fazer lá? É, a começar por nós dois. E uma simpatia, né, Fabiana? Você passa pra gente uma coisa muito boa. Já te vendo, já dá vontade de ficar conversando com você, bater papo. Essa é uma das maneiras que você se relaciona, no seu trabalho. Como é que é ser produtora? Como é que é ter paciência com essas diversas personalidades, algumas delas tão famosas e tudo mais? Como é que você foi parar nessa história? Conta isso pra gente. É, bom, eu vou começar pela história, então. Eu Tá. comecei em 1995, eu trabalhava só como cantora, cantava em casas, bares e outras casas de show, fazia parte do grupo Mauaca também, que é um grupo de música étnica, e era difícil, né, vida de viver de cachê, já tinha filha para criar e tal. E um dia um amigo que estava trabalhando no Monsters of Rock me chamou para ser intérprete de banda no Monsters. Eu falei: "Ixi, acho que meu inglês não dá para isso não". Ela: "Tá bom, então eu vou te colocar ali no escritorinho para você trabalhar, vou dar uma força pra amiga". E no fim meu inglês dava para isso e fui bem naquele trabalho e era um mercado meio assim, quem se dava bem ali, quem falava um inglês bom, assim, ficava. E também tem uns soft skills. E aí já meu segundo ou terceiro trabalho foi com David Bowie, então foi meu Olha só. corredor polonês, assim. Porque eu era muito fã, então foi aquele momento de eu ir para o aeroporto, vou ver Deus daqui a 5 minutos, foi meio engraçado. E aí eu acabei me tornando intérprete de banda, que no fim das contas era assistente de produção, e depois fui gerente de turnê e viajei por vários lugares da América Latina com bandas internacionais grandes. Mas eu acho que você precisa, antes de qualquer coisa, gostar de pessoas, pra estar nesse mundo. E pensar que são pessoas que estão fora de casa, acho que você, Dan, já deve ter feito um turnê de peças e tal. Tem uma coisa muito legal de conhecer lugares, de estar, eh, em hotéis, mas tem uma solidão na estrada. Então as pessoas se relacionam de um jeito muito, você acaba
criando uma cumplicidade ali, quando você está com essas pessoas e tem uma certa empatia exatamente por essa coisa de estar todo mundo trabalhando, todo mundo cansado, todo mundo dormindo pouco. Então acho que é meio isso, esse olhar para as pessoas acho que é importante quando você está numa turnê, por exemplo. Fabiana, você falou do Bowie e nessa estrada tem Amy Winehouse, tem Madonna, Elton John. Só gente fácil, né, Cláudio? Só, mas até para que as pessoas entendam, chega o Elton John. O Elton John vai fazer um espetáculo, seja no Brasil ou em outro país, e você está nessa parada. Qual é exatamente o seu trabalho, as suas atribuições num espetáculo como o do Elton John ou da Amy Winehouse, enfim? Eu brinco, quando eu estou dando aula, assim, eu brinco que o tour manager cuida de tudo que não liga num show, ou seja, as pessoas, pelo menos não ligam na tomada. E a gente precisa cuidar de toda a parte de logística, os voos, no caso de artistas do tamanho do Elton John, que só andam de jato, de saída especial no aeroporto, Polícia Federal, alguns casos, como banda grande, que tem muito fã, tipo Iron Maiden, escolta policial, toda a parte de segurança, rider de hotel. Rider é tudo que a gente precisa para um espetáculo. E às vezes a gente tem um rider complexo só para a parte de hotel. Tem riders com 15 páginas, 20 páginas, O que sei tem lá, nesses riders, por baterista. exemplo? Conta pra gente, dá uns exemplos bons aí do que tem nesses riders, o que tem nessas coisas. Por exemplo, você tem artistas que estão com problema, se curando de problema com álcool. Primeira coisa que você tem que fazer é esvaziar o frigobar. Não pode ter álcool no frigobar. Às vezes tem família junto, então tem que ter a Madonna, por exemplo, quando ela veio pro Brasil, acho que 2008, ela ficou lá no Copacabana Palace e ela ocupou todo o andar das suítes ali, porque ela estava com todos os filhos, tutores dos filhos. Uma das suítes foi usada só para a cozinha deles. Então no rider dela, nesse caso, era muito mais complexo. E tem coisas diferentes, mais normais, como não queremos estar perto do elevador, máquina de gelo, que é uma coisa muito comum em hotel americano, aqui não tem tanto, não queremos estar perto da máquina de gelo do andar. E tem uma outra coisa que isso me chateia, me frustra, que às vezes a gente coloca o artista assim no andar mais alto, com aquela vista maravilhosa, só que o artista é meio Conde Drácula, então ele não pode ter nem um pingo de luz, ele não confia no blackout do hotel igual esse que eu tenho aqui, e aí você tem que botar naquela vista linda, com janelão, cartolina preta, que o gerente do hotel chora quando vê isso, mas eles falam, Conde Drácula, não pode ter nada. Se ele vê isso, mesmo que não tenha luz no blackout, se ele vê que não tem, o efeito psicológico não é bom. Ainda Então mais no tem esse Rio, tipo de coisa. a vista deve ser linda, né, o cara de frente pro mar ali, deve ser curioso. Você fez a turnê da Amy Winehouse, o Cláudio falou também, né? Foi Sim, a última que foi ela a veio? última. Acho que ela fez um show depois daqui, que acho que ela nem cantou, não deu muito certo. Então, mas não Eu deu certo fiz. nenhuma delas, porque ela estava bem, não sei qual o adjetivo usar, mas bem pra baixo, assim, né, bem agoniada, né. Você sabe que a Amy, para mim, acho que é um desses exemplos mais clássicos do quanto um artista, não importa o poder artístico que ele tenha, do quanto um artista pode ser frágil. Eu lembro de vê-la, ela era micro, né, muito pequenininha, eu tenho 1,60 m, ela batia tipo aqui em mim, no ombro. E e ela era muito magrinha, muito frágil e acho que por conta das drogas ela tinha até uma coisa de coordenação meio diferente, ela tinha muita dependência emocional das pessoas que trabalhavam com ela há mais tempo, e era tudo muito orientado no álcool, que era a única coisa que ela ainda fazia. Ela não se drogava mais, estava lá no rehab, então dia que ela não tinha show, ela podia beber à vontade. Aí dia que ela tinha show,
ela podia beber até uma certa hora e depois que chegasse no local do show um pouquinho. E aí o papel da equipe era calibrar a quantidade de álcool. Era muito curioso, assim, muito triste. E tinha um certo costume com os BOs que ela costumava dar. Eu lembro, isso saiu no jornal, ela estava lá no Hotel Santa Teresa e tinha um monte de paparazzi ali. E uma hora ela estava na varanda e bêbada, muito bêbada, e caiu uma parte do sutiã e apagou o peitinho acho que foi no Globo ou no JB, não me lembro agora. E eu fiquei super mal, assim, fui falar com o empresário, falei: "Putz, o que a gente faz? Quer que eu mande uma carta pro jornal?" Já fiquei toda brava, não sei o quê. Ele: "Não, só apagou o peitinho, tá tudo bem, ela tá ótima, tá feliz aqui, tá tudo bem". E aí era tudo muito, calibrado nesse sentido. Os shows que não deram tão certo, é porque ela bebeu demais ou de menos aqui no Brasil. Então tinha essa calibragem mínima, Administração aí. ideal, é. Isso aconteceu, né, com Ai, mas tem uma Joplin. coisa que aconteceu na turnê da Amy Winehouse, que eu acho que eu não vou para o céu por causa disso. Eu neguei carona para um Stoner. Sério? Qual deles? O Ronnie Wood foi lá no hotel visitar a Amy e tal, e aí a gente ficou baseada aí no Rio e ia para as outras cidades de jato. E aí, no primeiro show para Floripa, ele queria ir com a gente. E aí o tour manager falou: "Não, acho que se ele for, tem que derrubar você ou o segurança, e não vai rolar". E eu tive que negar carona para um Stoner. Claro, claro. A prioridade tem que ser mantida, né? O show não Certo. poderia acontecer sem você ou sem o segurança. Agora, isso aconteceu com o Joplin, né, com o Jimi Hendrix. E, aliás, na mesma idade, né, 27 Mesma anos. idade, né. Agora, você que é cantora sabe disso. Ela cantava demais, né, Fabiana? Não, um absurdo, hein, um absurdo, hein. Era muito fora da curva o jeito que ela É. entregava, mesmo nas piores condições. E você conseguia ter, você está contando histórias, né, de ter contato com a equipe, você tinha contato com algum desses artistas ou chegou a ter algum contato mais pessoal, alguma relação, não? Com alguns, sim, esses artistas maiores, assim, tipo Madonna, mesmo a Amy, Elton John e tal, eles são mais blindados. Mas as bandas de rock costumam ter uma relação mais próxima, assim. A Chrissie Hynde do Pretenders virou minha amiga, a gente fez um projeto juntos no Brasil, com o Cassim mais dois, eu aluguei, na verdade, meu apartamento para ela por um ano aí na Avenida São Luís. E a gente se fala sempre, ela esteve aqui recentemente, estive com ela em Londres. De alguns eu fiquei bem próxima, assim, o Greg Graffin do Bad Religion, que até tá no meu livro. Então algumas bandas de rock têm uma relação mais próxima, mesmo o povo do Iron Maiden, assim, eles são um pouco mais próximos. Você falou perdão, Cláudio, quer falar? Não, é que ela falou do livro. O Aham, livro é isso aí. Enquanto Você Toca, não é? Exato. Que é um guia comentado e a biografia coletiva do show business, material completo, com 30 autores expoentes da indústria do Brasil e do mundo. O livro foi uma sacada, né? Foi uma grande ideia. Histórias não faltam, né, Fabiana? Histórias não faltam. Apesar de que esse nosso mercado, como ele tem muitos segredos e muitas dessas pessoas que estão aí no livro, eu acho que foram contidos, porque eles ainda trabalham, então foram contidos ali pelo acordo tácito da indústria, assim. Mas é um guia que eu acho que ele é importante para o momento que a gente vive, tanto da indústria, quanto para esse pós-pandemia, onde o profissional da cultura, de show, ficou tão abandonado, invisível institucionalmente. Então acho que foi um presente necessário para a indústria. Agora você falou de aula, né, conta pra gente o que que é a aula, o que que é a escola que você tem, por favor. Eh, Também foi no susto. Isso, esse plot twist, um dia em 2008, a Magda, que é minha amiga
que era diretora, é diretora musical do Mauá, dava aula numa escola de áudio aqui em São Paulo que tinha uns cursos de music business. E aí ela não podia dar aula um dia, falou: dá uma aula para mim lá, fala sobre o que você faz. Dar uma aula sobre o que eu faço, correr atrás de artista, ficar fazendo planilha. E aí, quando eu coloquei ali no PowerPoint para organizar, eu percebi que a gente tinha um método de trabalho muito consistente construído, e com essa base de show internacional, que foi inventada pelos americanos, ingleses e tal, mas a gente já tinha uma base até com sotaque brasileiro de fazer. Tanto que é muito curioso que hoje a gente tem vários talentos, tem pessoas que têm, sei que esse é um assunto meio espinhoso hoje em dia, mas tem brasileiros que têm aquele visto de habilidades especiais para trabalhar nos Estados Unidos, porque são bons holds, pessoas que têm habilidades técnicas e skills bons para trabalhar em show. Então, só para reforçar esse sotaque brasileiro. E aí eu entendi que a gente tinha esse método, eu dei essa primeira palestra, vi o quanto as pessoas se interessavam e o quanto o mercado estava num momento que estava crescendo muito e não tinha mais tempo de aprender como eu aprendi na base do grito, né? Eu cheguei num momento que a gente nem sabia o que era assédio moral. E aí eu resolvi fazer alguns cursos, fiz um primeiro curso num hotel que me cedeu uma sala e eu acabei vendendo umas inscrições ali, e aí tinha umas 35, 40 pessoas. Eu tinha acabado de trabalhar com o Dave Matthews Band. E aí o tour manager deles, isso era 2009, não tinha Skype, não tinha celular e a gente filma tudo o tempo inteiro com internet boa. Era no Skype ali, e ele estava no Hershey Stadium e ele pegou o computador e começou a levar pela sala de produção, mostrando os cases, mostrando aquele monte de hold com bermuda comprida, e todo de preto, o tour bus mostrou o palco sendo montado, as pessoas entrando, e eu traduzindo de costas ali, e traduzindo e conversando com ele. Quando eu olho para trás, eu vejo que tinha 3 pessoas chorando. Eu falei: olha que coisa, dá para você virar um bancário burocrata em qualquer situação. A gente pode perder a sensibilidade do poder do que a gente está fazendo, se você não presta atenção. Eu entendi que ali tinha uma coisa importante. E comecei a coordenar cursos, depois recebi um convite da Escola São Paulo para fazer um curso lá, junto com a minha sócia, e aí em 2014 a gente resolveu alçar voo próprio. E a gente abriu a OnStage, que tem 11 anos, a gente forma pessoas para esse mercado, os alunos participam de grandes shows, a gente faz visitas técnicas, aulas em grandes shows. Agora, esse semestre, por exemplo, eles estão indo no Linkin Park, na Dua Lipa, já foram, fazem coisas no Blue Note também, é muito legal e tem uma empregabilidade alta também, as pessoas que fazem o curso aqui, porque já sabe que vão acontecer alguns atalhos. Esses códigos implícitos do backstage a gente já mostra para eles até nessas experiências que a gente dá. E também eu acho que a escola precisa exercer um papel crítico e formar pessoas com uma postura nova, com um novo olhar sobre a indústria, sobre quais são as boas práticas, quais são as práticas não aceitáveis, e que a gente evoluiu muito a partir de empreendedores selvagens, né, que era como esse mercado começou, principalmente aqui no Brasil. O livro foi lançado quando, Fabiana? O livro foi lançado em 2024, foi produto de um edital, de um PROAC aqui de São Paulo. Acabei tendo que gastar um pouquinho mais, porque a louca convidadeira baixou em mim ali. O edital foi aprovado com 15 convidados e ele acabou, e era para 200 páginas. E aí eu convidei mais pessoas, e ele tem 30 convidados. E aí tem produtor do Coldplay, tem o Greg Graffin, tem a Wanda Fiotti, tem
a Aninha do Coquetel Molotov, Dani Ribas, tem um monte de gente importante que de alguma maneira vive ou pensa a indústria. Ô, Fabiana, eh, todos nós temos idiosincrasias, né? Mas, claro, algumas pessoas são peculiaríssimas nisso. Por exemplo, na música, ficou inclusive ali a lenda, né, sobre João Gilberto, sobre Tim Maia. No caso do Tim Maia, era muito a respeito do som, né? Não era algo que dissesse respeito ao trabalho que você faz. No João Gilberto também o som, né? Mas todo o entorno tinha de conviver com uma série de exigências, né? Dessas grandes estrelas mundiais com as quais você conviveu, que você ajudou para que fizessem shows, teve alguma que passou o limite do suportável nas exigências? É, tem. Tem alguns clássicos que até são conhecidos, porque quebra quarto de hotel, joga computador, eu não vou citar nomes Claro, aqui, claro. mas meu primeiro contato com essa pessoa foi ele descendo do avião, estava nervoso para descer do avião, o avião quase, a escada nem estava lá, e ele descendo do avião irritado, dali a pouco ele pega o computador da empresária e joga o computador no meio do aeroporto, não deixa o carro seguir a escolta, nossa, foi uma confusão. Aí no dia seguinte ele nem me deu oi direito, aí no dia seguinte ele me encontra e olha para mim, parecia uma coleguinha de escola, assim: "Ai, que lindo seu colar!" Você fica muito bem nele, alguma coisa do tipo. Então, tem pessoas assim, mas eu tenho uma teoria, que é empírica. Nesse caso não se aplicou, na verdade, porque no caso era esse mesmo tipo de música. Mas eu acho que quanto mais pesado o som, mais leves as personalidades. Logo que eu comecei a trabalhar, acho que era 97, eu tive o Video Show da Globo uma vez armou um encontro, de um cantor romântico que estava despontando ali, com o filho de um cantor, romântico brasileiro aqui. Esse cantor também era filho de alguém famoso. E aí a gente foi visitar um projeto aqui de São Paulo que chama Meninos do Morumbi. Que é lindo, eles ensinam música e estava muito no começo, era ainda num lugar muito mais precário do que depois para onde eles foram. E eu lembro que na hora que aquela molecada começou a tocar, eu e a menina da gravadora caímos no choro, assim, ficamos super emocionadas. E esse rapaz, na hora que as crianças chegaram perto dele, falou, rápido para o segurança dele: "Cuidado para eles não me roubarem nada". Eu fiquei super mal, assim. E aí, uma semana depois, o mesmo video show marca um vídeo ali, uma matéria na escola do Marcelinho de futebol, com 2 integrantes do Iron Maiden, 666, só falam de demônio e tudo. E aí os caras perderam o compromisso seguinte, pediram para adiar, doaram um dinheiro fabuloso, saíram chorando de lá, falando que tinha sido a melhor tarde da vida deles, e o comportamento deles para mim foi um espanto, assim, porque os caras super metaleiros e eles ajudavam senhorinha a descer do táxi, eles tinham uma preocupação com o entorno e uma gentileza, e aí eu fico achando que quem canta muito coisas de amor, normalmente é o cão chupando manga na vida real. Opa. Eu também acho que não tem regra, né, quer dizer, na música, na arte, cinema, teatro, os artistas que eu encontrei, às vezes, quando eu era jovem, eu queria encontrar alguns atores de perto, e às vezes você sempre sempre não, mas na maioria das vezes se decepciona, porque deve ser assim no esporte também, né, Cláudio? De alguma maneira, eu tenho a impressão que quem sabe lidar com suas conquistas e ter um comportamento condizente a isso é a minoria, e acabam sendo pessoas, admiradas por isso também. Ô Fabiana, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a estrutura, assim, do teu trabalho e do mercado de shows. A gente hoje em dia
tem cada vez mais shows e todos os shows estão em estádio, né? Todos caminhando para essa grandiosidade. Então, que você contasse um pouquinho sobre essa estrutura e a complexidade do mercado como um todo, se é que é possível, no teu olhar, e do que a gente tem hoje, que é diferente do que se tinha, né? Muito. O que aconteceu, eu só queria complementar uma coisa com relação ao assunto anterior, Claro. que eu acho que tem uma questão aí também, Dan, e que é a questão de lidar com a fama, de você lidar com um momento. Os artistas com quem eu trabalhei rodam o mundo todo, mas não conhecem nenhuma cidade, muitos deles, porque eles não podem sair na rua, então eles conhecem os aeroportos, os hotéis e os locais de show. Então É tem um cárcere, né? uma certa prisão, assim. É. Não, e acho que tem outra coisa, desculpa, né, que a gente já falou aqui, né, aquela famosa frase do Freud, né, o objeto mata o desejo, o artista começa em busca do amor, depois quando ele tem amor em quantidade exagerada, o que é que ele faz com isso, né? Como é que se lida com isso que de alguma maneira destrói aquilo que te fez iniciar? Enfim, tem uma terapia boa aí para fazer. Queria pedir Tem. desculpas para vocês, eu tô nessa história do celular, porque eu tenho que entrar na CBN, tá, Cláudio? Tipo, desculpa Tranquilo, essa Dan, zona ao mesmo tranquilo, tempo aqui. Mas tranquilo. prossiga, Fabiana, por favor. Tá bom. Bom, a indústria cresce muito a partir do ano 2000, quando toda a indústria fonográfica se desorganiza. Um exemplo que eu sempre gosto de dar bastante é o livro do Rui Castro, que quando eu li, eu falei: "Meu Deus do céu, a partir do primeiro fonograma, até os anos 2000, a indústria era exatamente a mesma, aquela estrutura de gravadora bancando, dando adiantamento para o artista, escolhendo o repertório, decidindo quem vai bombar, quem não vai, congelando alguns artistas, e o artista sabendo muito pouco da sua carreira. Aí ali nos anos 2000 tudo se desorganiza com a pirataria, com o compartilhamento de música, até a gente chegar na nova organização que a gente tem hoje. Mas a partir dessa desorganização, quando as gravadoras, deixam de comandar, os artistas passam, ao invés de fazer show para ajudar a vender seus álbuns, eles passam a lançar fonogramas, para lotar seus shows, que é onde a receita começa a ser mais gorda e ser a maior parte da receita, pelo menos durante um bom período. Então isso fez com que o mercado se profissionalizasse muito e que o Brasil, se a gente olhar historicamente, o Brasil, se tornou um mercado relevante a partir da década de 2000, porque nós nunca representamos muita coisa nos charts, nessas coisas que medem as vendas de disco global, mas a gente tem um público muito caloroso e um apetite muito grande para show. Tem um outro exemplo que é muito curioso, no Brasil hoje 4% das pessoas falam inglês fluente. Você consegue imaginar a sensação do Freddie Mercury em 1985 com 100.000 pessoas, que hoje falam 4% falam inglês cantando Love of My Life? Então, só para contar um pouco sobre o público brasileiro e o latino, a gente vê muitos DVDs sendo gravados ao vivo aqui no Chile, na Argentina, exatamente por esse calor do público. Então essa indústria foi crescendo, os shows começaram a ter narrativa, a ter um apuro técnico, a serem feitos para muito mais pessoas, e hoje a gente tem um mercado que representa bilhões, a gente tem a gente faz parte, a indústria criativa está acima de 4%, o Brasil tem um crescimento global previsto aí até 2027, de mais de 5%, e que é maior do que o crescimento anual global. Então, eu acho que a nossa indústria hoje emprega muita gente, tem muito problema para resolver, mas só para dar um exemplo, um festival como o The Town vai ter 11.000 pessoas trabalhando. Fora o que a gente ocupa de hotéis em São Paulo, um festival como um show como o Coldplay, a gente vai ter 80 carretas chegando aqui. Fabiana, o Paul Eles vêm com McCartney, por exemplo. Paul McCartney, aliás, ele gosta muito de tocar no Brasil. O Allianz Parque ele já esteve algumas vezes, né? Sim. Quantas pessoas são envolvidas quando vem um Paul McCartney? Olha, Paul McCartney eu vou ter que estimar aqui,
Mas eu sei que ele tem... Quando a gente observa um palco com uma coisa que levanta, é, abaixa, tem um monte de efeitos especiais, a gente pode imaginar muita gente técnica. E muitos desses artistas, eles têm até o palco próprio. Eles não usam um palco local. Quase todos esses shows ali grandes do Allianz Parque, eles têm isso. Eu chutaria que a gente coloque ali no Paul McCartney umas 3.000 pessoas trabalhando. Tá bom, agora, Fabiana, chega de preparar show para os outros, vamos falar da sua música. Você é compositora, você é cantora, e você fez parceria com Safatli, o Vladimir Sim. Safatli, né? Que é um grande pensador, professor de filosofia. O Vladimir é muito conhecido na internet por debate sobre política, né? Mas Sim. ele vai muito além, na área de psicologia, de filosofia. Mas eu não sabia que ele também havia se embrenhado na música. Vocês fizeram música juntos, vocês tocaram juntos, como é que foi essa parceria? É uma parceria de 30 anos, eu e o Vladimir. Ele era estudante de filosofia e ele precisava de uma soprano, ele tinha umas coisas que ele ficava pensando no piano ali, e ele precisava de uma soprano, e um amigo nos apresentou, e a gente começou a produzir músicas ali. Ele tinha um pensamento muito diferente, e eu sempre tive muita curiosidade para explorar de outras maneiras o jeito de cantar. Eu estudava canto lírico, mas eu gostava de música popular, eu sempre tive uma dicotomia musical ali. E aí o Vlad foi um super encontro, porque ele tinha um jeito de pensar o piano, que era até... não respeitava muito hierarquia, sabe, às vezes a voz parecia acompanhamento, ele misturava as línguas, que também era uma coisa que me interessava, e aí ele chegava com as músicas meio prontas, eu colocava algumas melodias, sugeria coisas, então foi uma parceria muito, muito legal, e a gente ia gravando, porque o Vladimir tem uma característica, eu sempre dedo ele quando a gente faz entrevista junto, porque ele compõe e depois ele esquece a música. Aí ele tem que ouvir de novo, tem que tirar de novo, agora até que está mais estável, porque antes, quando a gente ia fazer show, cada vez ele tinha que ficar revendo o repertório. E aí a gente fazia e já gravava. Então a gente ficou com esse material parado, porque na época a gente até foi para alguns selos e tentou achar onde colocar aquilo, gravadora, mas era um trabalho muito estranho para ter uma caixinha, então acho que ninguém sabia muito em que caixinha nos colocar. Aí o Vlad se formou, eu acabei entrando para o mercado de show business internacional, ele foi para fora do país, a gente se desencontrou na vida, eu também, num determinado momento, acabei pulando pro outro lado do balcão e parei de cantar. E aí a gente se reencontra em 2017 para um outro projeto que ele estava fazendo para o Sesc, ele queria que eu lesse um poema da Sylvia Plath. E aí a gente começou a se encontrar, ele falou: tô com uma música nova aqui, não sei o quê, e a gente começou a se encontrar e veio 2018, que foi um momento muito tenebroso para quem trabalha com arte, para quem tem um pensamento mais progressista. Ele montou um grupo de virar voto lá na USP, eu também fiz parte, e acho que esse sentimento de urgência nos levou de volta para a música. E aí a gente acabou falando: pô, vamos fazer música, já estamos lascados mesmo, vai ficar tudo tão ruim. E aí a gente começou a fazer shows, e foi um sucesso, acho que até por eu ter me tornado uma pessoa mais conhecida na indústria como um todo, o Vladimir por ter se tornado quem ele é, em termos de pensamento, e foi um sucesso, shows, a gente resolveu lançar o disco. E a gente teve números super impressionantes, assim, eu que estudo isso diariamente, são números de banda indie moderninha, assim, a gente teve 30.000 ouvintes no primeiro ano, foi uma coisa meio absurda para esse tipo de música, foi um bom trabalho da Trattori também. E a gente continuou fazendo, de um jeito meio bissexto, a gente lançou recentemente até uma música do João Bosco, a gente fez uma versão do Corsário,
Vladimir Muito até bom. foi lá pedir a bênção para o João Bosco, ele mandou um textão, e me mandou por WhatsApp, era 11 da noite, mandou um textão, falou, não vou deixar você dormir sem você ler isso. E o João Bosco elogiando a versão, essa coisa do desafio, exatamente aquilo que eu falei antes, esse desafio entre o clássico e o contemporâneo, e o moderno e tal. E aí eu falei, desgraçado, agora eu não durmo mais, né? Mas enfim, tá aí, a gente tem um trabalho que de vez em quando a gente solta uns singles. Os 2 últimos foram covers, uma música do Madre Deus e uma do João Bosco. Não, o Vladimir Safatli é um intelectual muito, muito importante no debate brasileiro, não só na política. Sim. Mas vocês planejam fazer apresentações, tocarem ao vivo em alguns lugares, não? Esse ano a gente fez no Jazz B, aqui em São Paulo. Um formato que a gente faz bastante o Vlad faz um debate sobre um livro dele, sobre música, que é o Em Um com um Impulso, que até é tirado desse poema da Sylvia Plath. E a gente vai para o Sesc Rio Preto agora em outubro. Bom. Isso é o que a gente tem na agenda aqui, porque é isso, porque também tem que casar a minha agenda, a agenda dele, que faz muita coisa fora também. Então eu brinco que a gente é uma dupla bissexta. Fabiana, você continua cuidando de shows por aí, fazendo esse trabalho ou já diminuiu bastante? Não, eu acho que eu não consigo mais ter Mas essa saúde de entre avião, sai de avião, vai para o estádio, volta. Não cuido, eu faço alguns projetos de edital, eu estou mais focada em cuidar do backstage, de cuidar das pessoas que vão entrar nessa indústria. Então eu tenho alguns projetos aí de incentivo, e aí a gente vai realizar um festival, aí sim, realiza um festival, mas com um intuito educacional, com as pessoas praticando e já realizando aquele festival, com aulas e tal. Então hoje esse está mais no meu papel. Cuido dos meus shows, dou uns pitacos no show da minha filha e do meu filho também, que eu fiz ainda 2 artistas, então, mas eu não tô no front mais. Bom, bem organizados esses shows devem ser, né? No mínimo. Vamos para as dicas, fazer as dicas mais bacanas, assim. Fabiana, primeiro você, assim, umas dicas, acho que é legal a gente falar. Eu tenho vários livros aqui em casa, falando de bastidor de show, de experiência ao longo de temporada. Eu lembro do filme o Almost Famous, por exemplo, também, que trata desse assunto, Quase Famosos. Uma delícia esse filme. Que conta os bastidores de uma banda, né? Acho que é um repórter do Rolling Stone, da revista famosa, que acaba acompanhando uma banda por muito tempo, a partir de uma paixão, acaba se aproximando e tal. Tem vários casos assim, né? Livros com os Beatles, livros com os Stones, que você falou agora, ao momento ali do Ron Wood. Tem um livro de fotos da Amy Leibovitz, por exemplo, eu lembro do tour dela, acho que chama On Tour ou On Stage, enfim, eu não me lembro agora. Tem várias coisas na tua área, então vamos primeiro para ela, a área que você deve conhecer coisas muito legais, e depois fora dela, o que é que você está lendo, ouvindo, que você acha bacana de compartilhar. Tem um documentário que eu acho muito legal, que é o Barato de Iacanga, que conta muito sobre esse início, da produção no Brasil. Tem até o Pena Schmidt, que eu chamo de nosso oráculo, que foi o responsável por eu fazer esse livro, e ele é um produtor, que foi produtor dos Mutantes, de muita gente, e muita coisa se descobre ali a partir da necessidade. E no Barato de Iacanga que fala do Festival de Águas Claras, que foi um dos primeiros festivais que se pretendia se chamar de Woodstock brasileiro. Então acho que vale a pena para entender o espírito de corpo ali, desse mercado. Eu tô lendo Imaginação do Sartre nesse momento, que eu não tinha lido ainda, e para começar a mergulhar um pouco nisso da escrita, da imaginação, acho que eu tô num momento querendo voltar a escrever, tô escrevendo umas coisas para Billboard e tal, e acho que é importante a gente não perder o imaginário, nunca. Manda ver, Cláudio, por favor. Bom, primeira dica é o enquanto você toca, né?
da Fabiana Epa. Lian. Procurem o livro, procurem o livro. São histórias. Olha aí a capa, ó. Tá vendo, Dan? A capa do Enquanto Você Toca. O título é excelente, né? O título é muito bom. Então, Enquanto Você Toca, da Fabiana Lian. Enquanto o Segunda cara dica. toca, ela trabalha, meio isso, né? Enquanto você toca, eu corro aqui, né? E já que falamos de música, o segundo, eu não lembro o nome, cara, do documentário, mas procurem, é fácil de achar, o documentário sobre Thelonious Monk, um gênio, gênio. E a Fabiana falou muito dessas idiosincrasias, né? E ele tinha várias, mas um gênio do jazz. Vale a pena ver esse documentário sobre o Thelonious, né? Eu até virei aqui de costas, porque tem uma, desculpa, Claudio, tem uma Que história isso? em quadrinhos muito boa do Thelonious Monk, que conta a vida dele. Eu agora não vou achar, eu achei que até tivesse Formidável. na minha estante perto, mas se não tá aqui, tá lá na sala. É um barato para quem quiser conhecer, foi uma vida muito, muito interessante. O homem de dedos compridos que tocava com muita elegância, né? Sim, um gênio, um gênio, um gênio. E a terceira dica, já que a Fabiana falou do Sartre, acho que ela vai gostar, não sei se ela já leu, e quem não leu também procure, que é a obra do Kierkegaard, né, que é o pai do existencialismo, com muita diferença em relação ao existencialismo dos tempos do Sartre. Kierkegaard é século XIX, mas era um cristão genial, pensador dinamarquês. São as dicas aí que eu tenho, mas a principal é assim, enquanto você toca. Você já anotou o Kierkegaard? Já. Isso aqui é o que eu faço nos lançamentos. Para quem não está vendo, tem um display aqui e eu coloco sempre um post-it para as pessoas completarem a frase enquanto você toca. E tem aquele que é super fã, eu danço, eu faço isso, eu faço aquilo. E a gente, quando chega em casa depois, morre de rir e fala: esse aqui é produtor. Que aí ele está sempre reclamando, está sempre meio revoltado, falando: eu estou de perna pro ar descansando, de tanto trabalho que você me deu. Algo assim. Você toca algum instrumento, Cláudio? Eu não toco nada, eu sou Eu incompetente. não imagina, só ouço. Exato, eu sou incompetente também. Olha só, a minha dica vai para A Morte de Ivan Ilitch, que é do Tolstói. Putz, Por que extraordinário. aconteceu? Até, talvez quando esse programa vá ao ar, isso tenha terminado. A Editora 34, que é uma das editoras mais bacanas dos russos, porque traduz direto dos russos, ela estava em promoção esse mês todo. Acho que quando o programa for ao ar ainda vai estar. É uma promoção, belos descontos e tudo. Eu não estou falando isso para fazer propaganda da editora, apesar de que eu faria sem problema algum. Mas isso me deu a oportunidade de comprar ou de ter acesso, enfim, a outros livros que eu não tinha lido. E esse era um deles, tinha me escapado. E aí, Cláudio, você gosta Não, também? não sei, você já leu? Então, acabei agora, por isso que eu tô Pô, falando, a frase "acabou a morte", né? Uhum. Só um gênio, né, para chegar àquele desfecho, né? Só Pois é. Tolstói mesmo, né? E é lindo, né, a editora tem vários, do Dostoiévski, tem o Tolstói, tem vários dessa galera. Quando eu estive num festival russo, aí, Fabiana, produzido na época, fui lá ser cuidado por um produtor e tudo mais, eu fui à casa do Tolstói, que tinha, eu lembro até hoje, Nossa, que um demais! jardim, ele vivia, eram várias mulheres que cuidavam dele, filhas, irmãs, esposas, enfim, e tinha um jardim Que grandão onde coisa incrível. É É. interessante isso. Eu lembro que, só para fechar um pouco com a história do Love of My Life, eu não sei se vocês lembram de uma banda bielorrussa. Eu fiquei muito espantada e falei: gente, só São Paulo, só Brasil para uma coisa dessa. Eu fui num show ali, porque meus alunos estavam lá, de uma banda bielorrussa, tinha 3.000 pessoas cantando em russo. Chama Molchat Doma, a banda. Também é uma boa dica, que é uma banda ótima. Não, sempre teve nichos que a gente não tinha acesso, hoje em dia com a internet mais ainda, né. Você vai descobrir Impressionante. alguém pro bem ou pro mal, né. Hoje em dia É. com 10 milhões de seguidores que você nunca teve ideia que essa pessoa existia, e enfim, Pois ter os é. seus seguidores cantando russo. Acho que a gente tá estourando Pois o é. tempo, que conversar com você é muito fácil, é Muito muito bom. bom. Ai, É. obrigada. Adorei. Tudo de bom, Fabiana Lian, boa sorte e obrigado por ter estado conosco, viu. Muito obrigada, Dan. Obrigada, Cláudio. Foi um super prazer estar aqui. Uma Obrigado, honra. Fabiana. Obrigada. Tudo de bom, quando você Abraço. encontrar o Mick Jagger, pega um autógrafo pra mim, por favor. Tá bom, beleza. Valeu. Beijo.